mas é isso. Então, vamos lá. Próximo. Ó, então, a pergunta que nós estamos ainda discutindo é essa aqui, ó. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então, nós já discutimos algumas vezes, né? E já compreendemos que podemos. E que qualquer coisa que eu faça, eu não interfiro nos desígnios de Deus. Porque sempre o que é designado por Deus é o que vai acontecer. O problema é que eu não sei o que é. Então, eu preciso fazer a minha parte. E aí, dentre as nossas possibilidades, o que nós vimos? Ó, eu consigo consolações morais, eu consigo apoio material, auxiliar a pessoa a passar por aquele momento com força, paciência, resignação. E o grande chamamento era que todos nós precisávamos ficar conscientes que a nossa vida deve ser um ato de amor e devotamento. Então, o que temos nos empenhado é para compreender o que é um ato de amor e devotamento, né? Porque não é muito habitual nosso lidar com isso. Então, o que é me devotar a alguém é um desafio para todos nós. Então, nós levantamos muitas questões e ficamos até em dúvida do que eu podia, do que eu não podia fazer, quando, na verdade, ele falou que deveríamos fazer absolutamente tudo. Tudo que estivesse ao nosso alcance, deveríamos fazer. Então, vamos lá, João. Então, ó, paramos, que era o final do item. Ó, estais todos sobre a terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho, então a primeira leitura, a gente fica bem na superfície, a gente acha assim, tá, entendi. Aí eu leio de novo. Aí eu leio de novo. E aí, nosso pensamento vai engrenando. E aí a gente vai dando um outro caminho. Então, quando ele fez essa afirmação, então ele já tinha falado, ó, a vida tem que ser um ato de amor e devotamento. E agora ele disse assim, ó, todos nós aqui somos espíritos em prova e expiação. Todos nós, sem exceção. Então, eu posso não estar numa expiação nesse momento, mas o que vai acontecer daqui a pouquinho? Estarei em expiação. Isso é um fato. A gente tem uns períodos de trégua e descanso, daqui a pouco entra num período de luta. Então, a vida é assim. Só que nesse período, por sermos imperfeitos, a gente traz em nós alguns incômodos, alguns desconfortos que são naturais à nossa condição humana e à nossa imperfeição. Então, tem muita coisa que naturalmente me faz sofrer porque eu não tenho conquista. Então, tem dia ou outro que a gente passa bem, mas fala assim, ó, sem problema nenhum, tudo resolvido, se olhar para dentro, está zerado. Esse dia não tem, não. Se eu sentar e olhar para dentro, se eu olhar com força, eu choro. Porque problema nós temos. Mas por que se tem problema? Não é porque a vida está errada, eu tenho saúde, tenho emprego, minha família está tudo bem. É porque dentro de mim, eu sou um problema.
Eu sou um problema porque eu sou ciumenta, porque eu sou invejosa, porque eu sou intempestiva, porque eu sou mandona, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou vaidosa. Eu sou um problema. Eu? Não. A humanidade. Então, não tem dia que eu não tenho um problema. Porque não é o problema, problema, que tenho que me resolver. E aí, quando a gente lê a frase que chama atenção, olha aqui, ó. Estais todos sobre a terra para expiar. Então, está definido. Eis a nossa tarefa. Nós vamos ter essa luta. Mas todos, sem exceção, olha, onde que é para empregar meu esforço? Vocês podem colar ali. Onde que a gente precisa empregar o nosso esforço? Para abrandar a expiação minha? Ah, não é a minha que eu tenho que abrandar? É a de quem? É isso que a gente faz. Então, ó, isso aqui é uma repetição do enunciado da lei. Amareis a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, o meu esforço, mas ele não falou faça algum esforço. O que ele falou? Faça todo esforço para aliviar o seu irmão. Por quê? Porque isso é repetição do enunciado da lei. Por que será que ele falou que eu preciso fazer todo esforço para aliviar a dor do outro? Mas olha, ele já afirmou, vocês vão estar em expiação. E você tem que fazer todo esforço para aliviar a dor do outro. Olha que difícil. E agora, o que será que ele quer que a gente aprenda? Nossa, eu estou demolindo a colega. O que será que ele quer de nós? O que vocês imaginam? Porque lembra, semana passada a gente não chegou nisso. A gente entendeu um pouquinho. Ficou faltando outro pouquinho. Por que será que ele está falando isso? Que eu tenho que fazer esforço para aliviar a dor do outro, mas ele já falou que eu também vou estar sofrendo. E agora? Ó, assim, vamos ser sinceros. Pensando na nossa lógica de justiça, eu em dor, eu tenho que salvar quem? Na minha lógica. Não é assim que a gente pensa? Uai, eu estou sofrendo, quem que eu salvo? Eu. Mas quando eu penso em mim primeiro, é a formatação de qual pensamento? Do egoísta. Algum egoísta chegará à perfeição? Então, mas como eu te disse, se você esperar esse dia, você não vai sair do mundo de prova e expiação. Porque eu não estou bem em dia nenhum. É a regra. É a regra. Agora, lembra que eu falei que nós temos essa dificuldade por sermos egoístas, mas, né, a gente conhece bem o devotamento e ato de amor na esfera do meu. Se eu não estiver bem e o meu filho não estiver bem, quem eu vou socorrer? Eu vou falar, deixa que eu me viro, e o que eu vou fazer que não a leoa? Tentar salvar meus filhos. Ó que eu falei, a misericórdia infinita de Deus achou um jeito de me ensinar que eu sou capaz de vencer o meu egoísmo. E me pôs um estímulo de muito amor para eu vencer o meu egoísmo por amor e falar assim, não é que eu dou conta mesmo? Olha que eu consigo. Ô, gente, tem dia que não é pouca coisa que a gente está sofrendo, ou com o coração apertado, ou que passou por alguma coisa, e pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu irmão, eu esqueço de mim e vou ajudar o outro. Então, olha como que a gente é capaz e é possível. Porque a hora que fala isso num primeiro momento, parece que essa proposta do Evangelho é um absurdo. Como assim, se eu estou sofrendo, eu tenho que cuidar do outro? E aí, vamos lá. Aí eu esqueço um pouco de mim
e vou socorrer aquele com o qual eu já tenho esse vínculo de afeto. O que acontece comigo? Ah, todo mundo já fez isso. O que acontece na sequência? Eu melhoro. Porque o fato de eu conseguir expandir amor me traz um alívio muito grande, me fortalece. E aí, quando eu volto melhor, muito provavelmente eu dei conta da minha situação. Então, quando a gente lê, para nossa lógica fica injusto, mas a hora que a gente vai na prática, a gente percebe que essa afirmação é verdadeira. Que toda vez que eu consigo me dedicar a alguém com devotamento e amor, eu me fortaleço e melhoro. Por isso que ele está falando, vocês vão estar em expiação. Isso é certeza, todos nós. Porém, todo o nosso esforço tem que estar para aliviar a expiação do meu irmão. Porque esse é o único caminho de salvação que existe. Então, quando a gente fala assim, fora da caridade não há salvação, é exercendo esse conceito. Porque lá no passado a gente confundiu essa caridade com dar coisas, com fazer coisas, e não era disso que ele falava. Ele falava desse ato de amor e devotamento. Porque hoje a gente entendeu que amor e caridade é a mesma coisa. Né? Só que na caridade é a forma operosa do amor, é quando eu vou fazer a prática. O outro, eu vou fazer outras coisas, vou formatar um pensamento diferente, mas é essa vivência que eu necessito. Então, tem que ser... Está concordando, né? Não é verdade? Você veio de lá agora e te ensinaram. Então, depois que a gente vai para a prática, aí a gente concorda com isso. Mas para o critério de justiça que Jesus nos ensinou, nós temos ainda algumas dificuldades e, às vezes, reserva mesmo. Então, quando ele diz assim, perdoar o inimigo. Eu vou perdoar inimigo, assim, oferecer a outra face. A gente escuta, entendi, mas aqui dentro, quer não. Porque para nós, de ouvir, isso não faz sentido. Então, eu preciso ir lá na prática, ver no exercício do dia a dia, avaliar de fato o que é cada coisa, para depois eu fazer uma nova leitura e uma nova compreensão. Porque é desafiador mesmo. Por mais que digamos somos cristãos, a moral do Cristo ainda é um desafio para todos nós. Bom, aí então, para entender isso melhor, eu fui buscar lá no André Luiz uma outra forma então para a gente entender. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas através das criaturas. Então, não tem como ir a Deus sem o meu irmão. É impossível. Então, por mais que eu fale que eu estou me esforçando, que eu tenho buscado, se não tiver o próximo na minha vida, eu não vou. Eu estou num isolamento. E ver que tudo que a gente ouve de Jesus, isso fica muito salientado. Então, ele disse assim, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei.
por que ele não falou assim, se você se recolher sozinho em oração, eu fico ali com você? Ele não falou isso, em lugar nenhum. Ele falou, onde reunirem 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Por que será que ele incluiu o próximo na conversa? Sem o próximo, eu não chego. Então, eu preciso desse esforço de sair de mim para ir a Deus. Então, quando ele fala assim, o Criador atende as criaturas através das criaturas. Então, a semana retrasada, nós tivemos essa questão. E se a dor do próximo for a minha prova, para ver o que eu sou capaz de fazer para aliviar aquela dor? O quanto eu sou fiel a este princípio da lei e faço tudo o que está ao meu alcance. Então, é uma questão que agora eu preciso avaliar. Então, quando ele coloca dessa forma, agora a gente entendeu o seguinte, o outro é necessário, é fundamental. Quando eu posso fazer alguma coisa para alguém, na verdade, eu estou fazendo para mim. Porque sem ele, eu não vou. Eu preciso. Vocês tinham já dimensionado que era dessa gravidade? Fica sério, né, a lei, assim? Eu acho bastante sério. Porque, às vezes, a gente, quando sai de algum lugar, a gente fala assim, nossa, graças a Deus, me livrei. Mas eu me livrei do quê? Do que eu queria me livrar? Como eu vejo essa pessoa que está comigo? Quando eu estou com alguém, eu consigo fazer essa dimensão, que ele é o meu caminho para Deus. Porque, eu não sei, pelo menos para mim, quando a gente pensa isso, não dá a impressão que o caminho para Deus é assim, eu me ligo a Jesus e vou. Eu preciso de você para tentar ir. Se você não tiver, eu não vou. Porque o caminho para ir é o meu irmão. Se eu não tiver o meu irmão, eu não vou. Não tem jeito. Mas isso é a lei. Então, como vai mudar agora aquela pessoa que está na minha frente. Você pensou, você vai olhar para o seu marido e falar assim, olha a ponte que vai me levar para Deus. Ele chegou. A ponte chegou. Porque olha como vai mudar a relação. Porque o outro, ele não é mais o meu problema. Ele não é meu desafio. Ele é a minha possibilidade da minha ligação com Deus. Mas para ir a Deus, eu preciso construir os sentimentos que compõem o amor. Então, quando eu tenho alguém que me solicita ser uma pessoa mais humilde, essa ponte me leva a Deus? Seguramente. Ser um espírito mais humilde me leva a Deus. Ser um espírito mais paciente me leva a Deus. Mas quem me coloca nesse exercício? O próximo. Por isso que sem ele eu não vou. Porque como que isolado? Eu vou recolher lá no meu quarto, passar o dia em prece. Eu tenho a impressão que eu tenho muita paciência. Mas eu estou isolada. Que hora que eu vou testar se aquilo é fato? Como testa a paciência? O que precisa? Né, amigo? Porque no isolamento eu não consigo. Então, porque se eu perder paciência comigo sozinha, mas a gente consegue perder paciência sozinho isolada no quarto, né? Igual o cachorro correndo atrás do rabo, de vez em quando a gente dá conta de fazer isso.
Olha que nível de gravidade. Né? Então, às vezes, eu penso que eu tenho aquilo, hora que eu venho para o mundo relacionar, não tem. Mas me incomodou. Então, aí eu vou ver onde que eu falhei, porque eu tinha uma boa teoria, mas a prática não era efetiva. Então, é obrigatório. Não achei quem escreveu isso. Procurei, mas não achei. Ó, não é pesado. É meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Ó, só que quando eu achei isso aí, eu acho que nem é espírita. Estava aplicado a situações difíceis, por exemplo, como matar a fome de alguém que está lá desesperado. Acolher alguém que está doente. Ótimo. Agora, a nossa questão é a seguinte. Pensa dos próximos, especialmente aqueles que carregam o mesmo sobrenome que você ou que têm a genética parecida. Se dá para falar isso, ó. Não é pesado. É meu irmão. Exatamente. Ó. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Ó, eu acho que é um exercício ainda que a gente precisa fazer. Mas a gente já consegue se sentir honrado por estar ajudando alguém? Que é isso que a gente precisa avaliar. Ó, o que eu sinto quando eu estou auxiliando alguém? Graças a Deus eu sou uma pessoa boa. Que bom que eu estou aqui para te ajudar. Ou eu fico honrada de receber a oportunidade de auxiliar alguém. Porque olha como vai mudar totalmente a leitura. E é isso que a gente precisa pensar, porque é uma colocação bem importante. Ó. Porque se me é uma honra servir o outro, não pesa. Aliás, é uma alegria poder fazer isso, porque eu fico honrada em poder te servir de alguma forma. Então, nosso pensamento agora precisa se demorar nessa compreensão para que eu possa avaliar. Agora, olha só, não vale fazer isso no dia que você vai lá na sopa servir aquela pessoa que você encontra uma vez por semana por 1 minuto e meio. Por isso que eu falei, vê ali nos do mesmo sobrenome. Ó, aquele que incomoda. Se dá para falar isso, é uma honra poder te servir. Oi. Eu acho que precisa fazer uma pergunta antes. Quando que eu estou ajudando, servindo alguém? Porque na maioria das vezes a gente acha que está ajudando, servindo alguém, e nós não estamos, nós estamos ajudando, servindo a gente mesmo. Eu acho que nós precisamos primeiro pensar o que eu acho que é ajuda para o meu próximo. Realmente, eu estou ajudando. Mas eu acho que toda ajuda que eu faço real é ajuda para mim. Mas qual o interesse que está atrás? Eu sei, você está entendendo o que eu estou dizendo. Qual é o interesse que você tem nessa ajuda? Você realmente está a fim de ajudar ou você tem um interesse pessoal nisso? Porque às vezes não é caridade, é vaidade. Né? Exatamente, não é uma ajuda. Então, por isso que eu coloquei, quando eu faço assim, ó, que bom que eu estou aqui, já descaracterizou, porque eu não estou honrada por estar ali. Eu estou me achando muito boa por estar ali. E aí não tem mais essa honra em te servir. Já mudei. Por isso que eu falei, nós vamos ter que ver assim, ó, diante das situações, quando eu sinto isso. Agora, de verdade,
eu acho que naquelas situações, ganhamos agasalho e vamos distribuir na periferia para quem passa frio. Eu acho que a gente vai ficar honrado em fazer isso. Mas quanto tempo dura isso? Às vezes, o contato ali de entrega vai durar 1 minuto. Se eu não tiver paciência por 1 minuto, ficou difícil. Então, não é um bom teste. Porque talvez eu nem encontre mais essa pessoa por 1 ano. Paciência de 1 minuto. Nem seu nome, nem quem é. Agora, por isso que eu falei, o que usa meu sobrenome, eu encontro todo dia. Eu tenho uma certa convivência. E tem alguns que não são tão difíceis que a gente faz assim, hoje é dia. Porque às vezes eu encontro 1 vez por semana e já acho que está muito. Hoje é dia. Nossa, deixa eu preparar. Então, se eu fizer alguma coisa por essa pessoa, o que é que eu vou sentir? Porque ele é meu próximo. Né? Encontro com ele 1 vez por semana. Então, o que eu vou sentir se eu fizer alguma coisa por essa pessoa? Porque aí eu vou começar... Porque não é uma avaliação para identificar nada lá fora. Identificar aqui dentro qual o movimento que acontece em mim quando eu tenho como fazer isso. Vocês lembram dessa imagem? Ela é conhecidíssima. O que acontece aí? Jesus foi lavar os pés dos seus apóstolos. Mas se a gente for pensar, quem era mais lá? Quem é que sabia mais, tinha mais evolução, mais amor, tinha mais tudo? Era ele. E o que ele fez? Imagina você como chefe nessa situação. É confortável dar aversão. Mas aqui eu sou chefe. Como assim? Estou perdendo autoridade. Como assim? Eu tenho que cuidar do subalterno? Não, ele tem que me atender. Porque isso sou eu que mando. Isso cabe no pensamento cristão? E aí, sabe o que a gente tenta justificar? Mas se for assim, aí tudo vai virar uma bagunça. Qual bagunça? Essa que a gente vive hoje? Tentando usar o autoritarismo para dominar a tudo e todos? O caos que está instalado na sociedade? Essa bagunça que a gente achou que, sendo bom como ele, não resolveria? Então, já entendemos que o caminho nosso está errado mesmo. O autoritarismo não deu nenhum resultado. Tentamos diversas vezes. Não funcionou. Mas por que será que ele, o mestre, o mais, foi lá e se colocou aos pés dos seus discípulos? Lembra que ele só exemplificava? Ele não ficava falando, ele mostrava. Porque era esse o ponto. Era assim que tinha que ser para que as pessoas compreendessem a importância da lei. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. E se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, assim deveis fazer uns aos outros. Então, ele confirma, eu sou o mestre, sou o Senhor, sou eu. Eu sou mesmo. E é esse o exemplo, é assim que vocês devem fazer. Então, vamos pensar aqui, Ju, quando a gente pensa só na imagem, quais são os sentimentos que essa imagem nos traz? Humildade,
Concordam ou não? Humildade. Tem bondade aí? Segurança. Tranquilidade. Paz. Então, cada um... Fala. Ah. Tem um outro lado, mas vamos pensar aqui, porque eu imagino assim, ó, aqui nós temos alguns chefes, mas chefes que já começaram por baixo. Como é quando o seu superior olha e te valoriza? E te serve? E te acolhe? E praticamente lava os seus pés e te deixa crescer? Mas todo mundo que o chefe ajuda, aproveita para crescer, ou às vezes ele não sabe aproveitar por falta de maturidade e volta à sua indisciplina, à sua indolência. Tem a questão também, eu acho que aí, é lógico, aí o raciocínio assim, energeticamente, quem era Jesus, num ato desse, não tinha como o apóstolo não se sentir bem. Não entendeu o que ele está. Não tinha como, porque é uma questão da energia de Jesus nesse momento. A gente pode, de repente, transferir, como a Luciana está falando, na questão de um chefe e um subordinado. Mas nessa passagem, não tem dúvida, porque a energia de Jesus, com certeza, envolveu o apóstolo e ele estava ali sentindo as melhores coisas possíveis, né? Mas eu penso, se você sentasse para alguém lavar os seus pés, o que você ia sentir? Eu ia ficar com vergonha. Ia me dar um desconforto. Mas por que me dá desconforto? Fala. Ah. Então, vamos pensar, o que eu ia sentir e por quê? Porque olha como que é difícil. E lembra que a gente caiu na semana passada? Nós estamos falando assim, Jesus ensinou a lavar os pés. Como para nós ficou desconfortável, eu quero achar um comportamento no outro para justificar, por que não fazer? O que o outro vai aproveitar ou não disso diz respeito à conduta dele. Eu tenho que fazer. Então, eu vou ser um chefe bom, auxiliar. Se vão aproveitar ou não, isso não é comigo. Sim. De deixar, de aceitar. E de entender, porque aí nós ficamos juntos, nós nos tornamos iguais. Então ele mostrava, eu sei mais, eu sou mesmo mestre e senhor, mas eu estou aqui para servi-los, eu cuido de vocês. E às vezes a gente não consegue ter essa expansão. Por isso que muitas vezes a gente fica duro demais e escolhe ser ditador, autoritário, mandão. Por quê? Porque a gente quer ser um condutor, mas um condutor da forma rígida para ser do meu jeito, não vendo o potencial que o outro tem para oferecer. Então, tem que ser um cuidado e uma percepção a partir de mim. E isso é difícil, porque trabalhar sentimento exige reconhecer muito quem sou eu. Porque se eu não sei quem sou eu não consigo entender. Porque eu posso ficar insegura na situação. Pode me gerar dúvida.
conflito. Mas por que assim? Então, é uma questão particular de cada um, como isso vai processar. E se eu não conheço isso em mim, eu quero que tudo fique do jeito que eu já pensei. Mas do jeito que eu já pensei, é até onde eu fui capaz de chegar. Eu preciso de chegar a lugares novos agora. Eu tenho que fazer diferente. Então, é um questionamento do mundo interno mesmo. Vamos lá, Ju. Oi. Toda vez eu falo a mesma coisa, né? Mas é porque eu sempre fico pensando na firmeza de Jesus, né? Porque ele agacha, ele lava os pés, mas quando ele levanta, ele continua firme e, se precisar, ele vai falar com firmeza. E eu sinto muito isso porque eu trabalho num ambiente onde as pessoas não têm o hábito de se dobrar, pelo contrário, né? No meu nível, as pessoas todas, elas jamais se dobrariam por qualquer circunstância, assim. E, ao me dobrar, muitas vezes, eu sou vista como permissiva, né? E, de novo, é aquela coisa do aprendizado da firmeza, porque, de repente, na hora que você vê, as pessoas estão entendendo aquilo errado, né? Porque não tem o hábito de ver aquilo acontecer, aí, quando acontece, nossa, tem alguma coisa errada. Por isso que eu falei, são fatos para questionar, porque a gente confundiu mesmo firmeza com autoritarismo, né? Com ditadura, assim, eu penso assim e todo mundo vai ter que seguir isso aqui. Mesmo se o outro me apresentar uma proposta viável e interessante, mas não foi a que eu pensei, então não serve. Então, eu não consigo ter esta honra de servir a quem está na minha frente. Só que, desse jeito, quem estaciona sou eu, porque se o outro aproveitar isso como oportunidade, ele cresce. Ele vai achar outras paragens para expandir aquilo que ele já percebeu. E eu, daqui 50 anos, estou fazendo a mesma coisa do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Então, olha como que vai ficando diferente agora. Também eu acho que ele dá um exemplo de... ele faz algo muito simples, sem perder o contexto espiritual que ele tem. Lavar o pé de alguém, todo mundo conhece, mas isso não significa, ao fazer um ato tão simples assim, que ele deixou de ser o que ele é. E muitas das vezes a gente acha que quando a gente faz algo simples, como a Lara acabou de falar, em determinadas situações a gente é menos. Mas a gente esquece, quem é mais, ele é mais e foi menos. Agora, quem é menos quer ser mais, né? Porque a outra questão, por que é que eu preciso ficar me sentindo mais toda hora? Que insegurança é essa? Por que eu preciso ficar falando que sou eu que mando? Por que eu preciso falar que sou eu que estou certa? Aprovação de quem que eu estou procurando? Então, eu vou ficando radical e a minha impressão é, eu estou certa. Mas certa em relação a quê ou a quem? Qual a aprovação que eu estou buscando? Porque se eu não questionar, eu vou ficando formatada num padrão que eu escolhi. Mas que ninguém falou que é ele que é o certo, nem que é o melhor, mas foi o que eu escolhi. E isso pode me aprisionar numa situação. Né? Então, assim, ele vivia num tempo que tinham costumes muito bárbaros. Jesus transgredia a todos. Ele não aceitava aqueles costumes. E, às vezes, a gente aceita um costume que, a hora que a gente para pensar, a gente fala assim, está errado. Está errado isso. Ah, então, né, mas todo mundo faz. Então, todo mundo faz, mas está errado. Então, é assim que a gente vai fazendo mudança. Porque, lembra, nós estamos no tempo da revolução moral agora. As coisas têm que ficar diferentes, porque do jeito que está, não deu certo. Então, aqui dentro, muitas coisas serão desconstruídas para que eu possa construir o novo. Eu não consigo fazer o novo nessa estrutura velha, tentando a manutenção de coisas que já mostraram que não funcionam. Só que isso me desafia. Por quê? Porque me pede uma postura muito diferente e que, inicialmente, será desconfortável.
Porque Jesus trouxe uma moral que para nós incomoda. Para Deus, o maior será sempre aquele que mais disposto estiver a servir, o que mais se dedique ao bem. O maior espírito que esteve na terra, que é Jesus, mostrou que não veio para ser servido, mas para servir. Então, quando a gente ficou preso na figura de Jesus lavando os pés, a gente pensa na questão da organização da nossa vida material. Como que desencontra. Mas o que é mesmo que eu faço encarnada na Terra? Qual que é o objetivo? Para que foi que a gente encarnou? Vai fazer o quê? Evoluir, aprimorando moralmente, porque nós dizemos que nós acreditamos em vida eterna e que nós precisamos nos melhorar. Mas melhorar o quê? Sentimento. Por que eu estou preocupada de ser autoridade, de ser maior, valer mais, se o que eu tenho é que ser mais em espírito? Que isso é o único objetivo que eu tenho na vida. Entenderam? Então, às vezes, distraidamente, a questão material me arrasta para o lado dela e eu tento formatar a lei de Deus para caber no meu materialismo. E ela não cabe. Ela não cabe. Por isso que algumas colocações de Jesus a gente faz assim, não sei se eu concordo. Não sei que eu concordo, por quê? Porque ela não encaixa no materialismo. Ela me lembra que eu sou um espírito e que aqui eu estou para melhorar espiritualmente. Que mais vantagem para mim é ser humilde e auxiliar o meu próximo e ficar honrada. Que bom, meu Deus, que eu recebi essa oportunidade. E se ele for ingrato? Não, isso é a parte dele. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para fazer o que eu posso fazer de melhor. Ele é com ele. Então, se eu busco a justificativa fora, lá na conduta do outro, eu não fico honrada em fazer. Então, eu não consigo ainda viver a lei. Mas essa lei que eu falo que eu já entendi. Por isso é desafiador, porque é uma moral que nos convida a uma grande transformação. Gente, e é fato, de falar, a gente fala bem. Vocês vê? Atualíssimo. Vocês já ouviram falar? Cargo público é mantido pelo povo. Nós somos os patrões dele. Vocês já escutaram essa conversa? É mesmo, quem assume o cargo alto público fica assim, bem honrado de servir ao povo, não fica vaidoso. E não esquece da oportunidade. E não passa a se sentir acima do bem e do mal com todos os direitos. Não consegue entender moral cristã. Não é que não consegue entender, está fazendo a confusão que a gente faz. Pega isso aí, adequa ao seu materialismo, fala assim, eu quero o bem do povo, mas eu não dou nada para o povo, pego tudo para mim. Eu falo de Deus, eu falo de Jesus, mas eu, hora nenhuma, vivo essa moral cristã. E esqueço que eu devia ficar honrado de ter sido a mim confiado um cargo de tal importância para servir o meu povo. Porque eu preciso amar a minha cidade, eu preciso amar o meu estado, eu preciso amar o meu país. Porque sem um ato de amor e devotamento, eu não vou evoluir. Só que a gente não entendeu, então a gente para. E vai fazendo como se a moral cristã servisse só dentro da nossa religião. Não, ela é aplicada na vida do espírito, onde ele estiver. No seu trabalho, na sua família, nos seus cargos, em todo lugar. Essa é a seriedade do momento. Então, esse pensamento nós vamos ter que aprender. Por quê? Porque é assim que a gente vai achar o nosso equilíbrio. Senão não tem equilíbrio possível. E qualquer que entre vós
quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós vamos parar nisso aqui, vai ficar a pergunta, que nós vamos pensar, mas de fato, o que é servir? Pensa se você encontrar com alguém, está ali atrapalhado e alguém fala assim, posso te ajudar? Ou se alguém chegar e falar assim, posso te servir? Se eu for no dicionário, eu vou encontrar muita semelhança, né? Eles vão aparecer uma hora até como sinônimo. Mas quando alguém fala, posso te ajudar, é igual a posso te servir? O que fica diferente entre ajudar e servir? A Lívia falou que servir é mais próximo. Servir para a dona Jacinta é ligado à submissão. Servir é mais forte. Ajuda a ter cooperação. Servir é não ter privilégios. É uma doação. Mas vê o que você sente. Se eu falar assim, posso te servir? Eu posso te ajudar? O que acontece? Vê se fica igual. E vai sentindo. Porque o que Jesus falou é que o Filho do Homem veio servir. Ele não veio falar assim, é que o Filho do Homem veio para ajudar a humanidade, e não para ser ajudado. Ele não falou isso. Ele falou, o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. Agora, vamos pensar, o que isso me diz? Não, acho que servir, eu acho que tem a ver com entender a necessidade do outro. É servir no que o outro de fato precisa, no que é necessário para ele. E não naquilo que você, deixa eu te ajudar. Parece que ajudar é uma coisa mais superficial, né? Penso que ajudar envolve você. Você faz sua parte, mas eu vou te ajudar fazendo a minha. E servir, você não precisa fazer nada, só eu faço. Vocês estão vendo que vai fervendo. Então, assim, vai ficar a diferença para nós de ajudar e servir. Porque, olha, se eu trouxer um copo de água para a Lívia e ela estiver com sede, eu posso dizer assim, estou ajudando. Mas eu posso dizer assim, estou te servindo. O que mudou? Foi o mesmo copo de água. Estão vendo que a gente vai agora? Porque é isso. Essa é a força com que ele falou. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, nós vamos pensar nisso a semana inteira, para a semana que vem a gente